Bom dia. Bom dia, gente. Sinaliza para mim se vocês estão conseguindo me ouvir, por favor. Bom dia, Alice. Bom dia, Giovana. Bom dia, Isadora. Bom dia, Vanessa. Bom dia, professora. Bom dia, Anderson. Bom dia, Lucas. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo meu áudio? Sim. Tá. Ok. Então, isso é muito, muito bom. Dá o quê? Uns 2 minutinhos para o pessoal entrar? O que vocês acham? Terminar de entrar? Ou a gente vai direto para o que tem que fazer hoje? Bom dia, Kaique. Tem que entrar agora, não tinha falado ainda. Olha só, pessoal, hoje eu planejei a gente fazer uma revisão dos nossos conteúdos, até porque é a nossa semana de provas. E eu sei que elas já estão liberadas no sistema desde segunda-feira, mas eu tinha pedido para vocês entrarem nas nossas provas somente após as nossas aulas. No mundo do trabalho não deu para fazer isso porque o esquema da prova foi, né? O esquema dessa semana de prova está sendo 2 primeiras aulas da manhã, o restante das manhãs liberados para vocês fazerem as provas sugeridas do dia com calma. Mas estamos aqui agora para a nossa aula de arte. Portanto, dá para a gente fazer essa revisão. Só que para fazer essa revisão, eu preciso da interação de vocês e que vocês me respondam quais são as dúvidas que vocês têm dentro do conteúdo. Relembrando que o conteúdo de avaliação, desta avaliação, é arte bizantina, arte românica e arte gótica. Foram os temas que nós trabalhamos. Todo o material produzido foi em cima disso, foi em cima do que a gente viu, tanto o material em PDF quanto as videoaulas. Então, agora é com vocês. O que vocês querem refrescar a memória, ou ver um pouco mais detalhado para conseguir aí limar, tirar algumas dúvidas da cabeça? Regiane? Oi, Alice. Pode Ah, falar. tá. Na verdade, eu tô com nenhuma dúvida, tá tudo bem. Porque antes da prova eu vou até revisar um pouco tudo. Mas tá de boa. Ai, gente, se todo mundo estiver assim, nossa, vamos finalizar a aula agora. Brincadeira. Vamos não. Quem mais? Está todo mundo com esse feedback da Alice, de que está tudo bem, de que não tem nenhuma dúvida? Certeza? Absoluta? Gente, pode abrir o áudio, porque fica mais fácil. Até porque eu vou procurando os materiais aqui no meu computador
para a gente começar a ver de um outro ângulo, né? Esse conteúdo ou as dúvidas que vocês tiverem. Ninguém mesmo? Só a Alice? Não acredito. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fizeram todas as listas de atividades, todas as atividades que foram passadas para vocês em arte? Meninos? Bom dia, Murilo. Pergunta, gente, de novo. Vocês fizeram todas as tarefas de arte desse trimestre? As que foram passadas para vocês? Ok, Murilo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Rafael. Não sei se tinha falado bom dia para você. Ok, Murilo. Obrigada pela resposta. Então, vamos fazer a revisão em cima das atividades, tá? Eu vou dividir minha tela aqui com vocês para a gente começar a ver esses exercícios. E aí, eu estou na sala de arte do primeiro 3, na verdade. Então, vamos para a nossa abinha de avaliações. E a gente vai fazendo essas atividades. Novamente, pelo menos uma parte delas, né? Vamos ver. Vamos para a primeira questão, só para a gente fazer uma revisão. Aqui, pelas imagens que a gente trabalhou, nós já sabemos que se trata da arte bizantina em Ravenna, como que isso foi constituído. A gente tem que lembrar que Ravenna se transformou em um importante centro de difusão e propagação da arte bizantina, porque o imperador Justiniano ele começou a fazer um movimento de expansão do Império Bizantino. E, nesse movimento de expansão, na verdade, ele tentou reagregar o antigo Império Romano, que tinha caído. Aqui, a questão é, a Basílica de São Vital é a obra arquitetônica mais conhecida de Ravenna, devido aos mosaicos de arte bizantina. Também é considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Ela começou a ser construída em 525 por ordem do bispo Eclésio e foi concluída em 548, já sob domínio bizantino. Não se sabe quem foi o arquiteto responsável pela basílica, e ela combina elementos romanos e bizantinos. Tem desenho octogonal e mosaicos espetaculares no seu interior, tanto é que nessa basílica que tem os mosaicos dos imperadores Justiniano e Teodoro, que representam os sacrifícios do Velho Testamento e retratos de 4 evangelistas. Seu valor é enorme por ser o único grande templo bizantino que permanece intacto até hoje. Sobre a arte bizantina expressa no mosaico apresentado, pode-se afirmar
que, dentre tudo isso que foi relatado, que a gente falou das questões, entre as 4 opções que estão aí, qual é a opção que vocês escolhem e por quê? Gente, eu preciso muito que vocês abram seus áudios e conversem comigo, porque é uma aula que é para a gente dialogar. Então, eu preciso que vocês comecem a se integrar da aula. Hoje não é uma aula expositiva. Eu já falei com vocês enormemente sobre a necessidade da gente conversar. E vocês permanecerem com os microfones no mudo, sem ter essa interação, dificulta bastante. Qualquer proposta que eu fizer aqui com vocês, qualquer uma delas. Então, eu preciso que quem está na aula, por gentileza, abram os microfones e comecem a interagir, tanto comigo, quanto com o conteúdo, quanto com a proposta. Eu preciso disso. É importante, inclusive para o aprendizado de vocês. Vai todo mundo ficar no mudo mesmo? E ninguém vai falar nada. Ninguém vai interagir, ninguém vai perguntar, ninguém... essa é a minha pergunta. Ninguém vai falar nada. Gente. Oi, Regiane. Oi, Pode Alice. falar. Não, pode falar. Porque assim, é complicado, entende? Explicar as coisas como se não houvesse ninguém. A gente precisa de contato. Então, vocês precisam saber. Entendo. Entende? Não adianta quem está aqui desse lado, eu, no caso, vir com propostas maravilhosas de exercícios, atividades, coisas interativas, se não tem diálogo. Então, eu preciso que todo mundo abra os microfones e comece a interagir. A arte pode não ser a matéria, assim, louca da vida de vocês. Nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Eu entendo perfeitamente. Mas o mínimo de interação com este ser humano que está aqui do lado da tela é importante, gente. Espera aí. Tá todo mundo cansado, todo mundo com sono. Eu entendo, é semana de provas, mas lembra que eu estou aqui tentando ajudar vocês nesse processo. Vai, Alice. Não, pode continuar aí, só tô ouvindo, pode falar. Vou perguntar, o que vocês preferem? Para isso eu preciso que... Alice, obrigada, inclusive, por responder ao meu chamado, né, de abrir o microfone. Porém, eu preciso de uma decisão maior que a decisão da Alice, porque eu tenho... Nossa, é um outro problema, né? A gente só tem 14 participantes, ou seja, 13 alunos contando comigo na sala. O que vocês querem para essa aula? Porque é um plantão de dúvidas, as dúvidas vêm de vocês. E não é possível que todo mundo esteja bem, sem nenhuma dúvida na matéria.
É, isso aí não adianta só eu ficar de boa e o resto. É, pois é, fica difícil. Fica difícil, né, Alice? Fica difícil. Então, assim, sabe o que eu sinto? É que o tempo inteiro eu tenho que entregar de bandeja tudo, entende? Eu tenho que me doar 200%, mas eu não tenho retorno dessa doação. E a gente precisa de um retorno. A gente precisa de um engajamento. E eu tenho 14 alunos numa aula que era para ter pelo menos 120. Olha, que complicado. Desculpa, interferência aqui em casa. Mas se você deu só uma revisada em arte bizantina também, porque foi uma das primeiras que você explicou. Se você só puder dar uma revisada. Tá. Eu vou. Desculpa o desabafo, gente, mas tem que prestar atenção em algumas coisas. Vamos então para a arte bizantina. A primeira coisa que vocês têm que reconhecer, a arte bizantina, ela vai retomar a pintura primitiva cristã que surgiu dentro do Império Romano. A pintura, a arte primitiva cristã, que surgiu dentro do Império Romano. Por quê? Lembra que Bizâncio surge, o Império Bizantino surge a partir da divisão do antigo Império Romano, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A sede do Império Romano do Oriente era em Bizâncio, que era uma antiga colônia grega. Em cima de Bizâncio foi construída Constantinopla, e daí a capital ser Constantinopla, mas o império ser chamado de Império Bizantino. Tá? A influência do Império Bizantino, e aí a gente fala não só em termos de população, de arte, né, mas também de sociedade, de cultura, não vai ser somente o antigo Império Romano. Eles vão ter grande influência, sim, do Império Romano, até porque eles são parte do Império Romano, eles foram parte do Império Romano, mas, dada a localização do Império, principalmente de sua capital, eles vão ter uma grandíssima influência cultural grega e asiática. Tanto que, no quesito religião, eles vão tratar os ritos de uma maneira diferente que a igreja cristã Então, Regiane, calma aí. fala. Então, eu vou te falar que a influência da Europa e da Ásia é maior. Então, eles vão dar mais prioridade a eles? Eles vão É isso? misturar. Na verdade, Hum, eles vão misturar essa influência. Por quê? O Império Bizantino, ele fica gigantesco. Ele vai ter um movimento de expansão, principalmente sob o domínio, gente, faltou a palavra. Vai ficar o domínio mesmo. Sob o domínio do imperador Justiniano. Ele vai expandir os limites, inclusive tentando conquistar antigos territórios que pertenciam ao Império Romano do Ocidente. E nessa expansão, para que congregasse a enorme quantidade de povos, tribos, línguas, culturas e deixasse o império uno, né, que se transformasse em um império único, ele não sofresse rachaduras, uma das estratégias utilizadas vai ser costurar sob o manto de uma cultura única diversos tipos de relações culturais. Então, vamos ver. Pode ser
a língua, elementos como língua, como alimentação, como vestuário, como a forma de se fazer arte, como os ritos religiosos, tudo isso vai sofrer uma mistura dentro do império para que ele consiga manter a sua unidade, para que ele não se esfacele igual ao Império Romano do Ocidente. Então ele tem várias características, quer dizer? Ele vai construir características distintas. Você entendeu? Ele não é que ele vai abandonar de vez aquilo que ele tem vindo do Império Romano. Mas ele vai transformar isso juntando elementos de outros lugares. Pega a religião, por exemplo. A Igreja Bizantina, ela vai vir da Igreja Cristã que se firmou dentro do Império Romano, dentro de Roma, inclusive. Porém, os ritos, a maneira como se entende a figura de Cristo, a maneira como se conduz a liturgia, ela é diferente da maneira como se conduz dentro da Igreja Romana Europeia. Inclusive, na maneira como se coloca as imagens em um determinado ponto, nesses primeiros 1000 anos, vai ter uma grande diferença, uma grande discussão em torno, por exemplo, se pode fazer imagens dentro de templos religiosos ou não. Essa discussão também vai ter dentro da Igreja Católica. Mas isso, dentro da Igreja Bizantina, dentro da Igreja Ortodoxa, ela vai ter muito mais força, porque a imagem é considerada a representação de algo. Mas essa representação, mesmo que seja a representação de Jesus Cristo, não significa que ele seja Jesus, que a imagem seja Jesus. A imagem em si, ela é um signo, uma representação de algo que não está ali. E a gente, nossa, essa é uma discussão muito louca, porque olha só, se eu uso algo para representar uma outra coisa, por exemplo, vamos pegar você, Alice. Você colocou a sua foto aqui no Zoom que representa você. Deu para entender esse ponto? A gente sabe que é você que está aí nesse perfil. Seu áudio está fechado, não dá para ver a sua câmera, mas a sua foto está aí. Tá pegando ponto até aí? Tô pegando, tô ouvindo. Tá, beleza. Agora, não é porque sua foto tá aí, significa que é você que eu tô vendo. A foto representa você. Mas nessa representação, ela aponta para mim que você está ausente. Que a sua imagem falta, que o seu vídeo não está aberto. E a interação, ela não acontece. Então, ou melhor, acontece quando você abre o áudio. O Anderson, agora que está com o vídeo aberto, é diferente, porque eu vejo uma pessoa se movendo por trás do vídeo. Quer dizer, com a câmera aberta. Então, existe uma outra relação que está sendo tratada. Não tem mais a foto do Anderson que representa o Anderson. E é esse o ponto. Quando eu uso uma imagem para representar alguém, eu sinalizo a ausência desse alguém ou desse objeto, como ele não fosse palpável, não fosse físico, não fosse algo existente. E, se não existe, ele acaba sendo vazio nessa representação, ele sempre tem alguma coisa que falta. Por exemplo, na sua foto, seja a característica da fala, seja os seus trejeitos, seja as suas ideias que não são passadas por essa foto. Como se fosse algo que te representa, mas que acaba sendo uma casca um pouco vazia.
tá entendendo esse raciocínio? Tô entendendo. Tá. Então, quando a gente transpõe isso, tá? Quando a gente coloca uma imagem, uma foto, um desenho como representação de alguém ou de alguma coisa, e a gente reconhece que tem essa ausência, a gente tem que considerar que a representação não é o ser. E isso, dentro da religião, vai ser o problema, porque tem-se a tendência a confundir a representação com o ser. Deu para pegar isso? Sim, sim. Regiane, só para falar, perguntar, qual seria a ilustração da arte gótica? Porque eu vi, parece que são só as igrejas que tem aqueles desenhos grandes. Eu esqueci o nome daquele cristalzinho colorido. Nossa, agora esqueci. Mas aquilo seria a. Nossa, esqueci a palavra. A Peraí, ilustração de arte gótica? peraí. Repete a pergunta. Que agora a gente saiu de um lado e eu fui para o outro lado. Não, que eu tava lá no portal, aí eu só queria saber qual que seria a ilustração de arte gótica. Seria normalmente as igrejas? Aqueles desenhos que tem lá? Que tem aonde? Na arte gótica? É. Aquilo seria a arte de lá? A arte que foi desenvolvida nesse período. Professor, eu acho que ela quer perguntar Eu tô que me lá enrolando, nas desculpa. igrejas não tem aqueles tipo vidraçarias com desenho e o teto às vezes com desenhos. Ela tá perguntando se aquilo seria arte gótica. É isso. Os vitrais, é isso que você está querendo dizer? Isso, vitrais. Eu esqueci essa palavra. Tá, faz parte sim, faz parte da arte gótica. Mas se a pessoa perguntasse assim, que representa a arte gótica? Seria aquilo? Tem um conjunto, porque dentro desse período, século XII, século XIII, na Europa, as manifestações artísticas elas estavam ligadas aos elementos eclesiásticos, principalmente às igrejas. A Igreja Católica era a grande contratante destes artistas, primeiro para erguer os seus prédios, depois para decorá-los. Então, mestre vidreiro, vidraceiro, seja como você preferir chamar, escultor, pintor, marceneiro, o que for feito em termos de arte, tá? Em arquitetura, pintura, escultura, as próprias iluminuras, elas vão ser feitas por obra, por solicitação da Igreja Católica. Se você se lembrar, o estilo gótico, o estilo arquitetônico gótico, ele vai passar para residências, para construções particulares não ligadas à igreja, e aí a gente tem que considerar os prédios, as igrejas, como edifícios públicos, tá? Esse estilo de construção, ele vai passar para um público que, para uma galera que não é da igreja, por volta do século XIV. Vai ser uma galera com dinheiro para fazer uma construção nesse estilo. Mas para ser algo, um palácio particular, entende? Algo que é só dele, isso só vai passar mais para frente. A preocupação do desenvolvimento desse estilo, dessa arte e das suas decorações, e aí implica
principalmente no sentido que se quer dar a esses templos e na importância da religião, da maneira como a religião era vista pela Igreja Católica e colocada aos seus fiéis, principalmente, isso, a arte ela vai se desenvolver nesse sentido, de propagar predominantemente esses ensinamentos, essas mensagens religiosas. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Professora, Hum. e onde que surgiu? A arte gótica? França. Isso. Oi? Vai ser na França. França? O maior vai ser na França. Então, hoje em dia, se for falar uma dos maiores, tipo, referência de arte gótica, vai estar na França. Vai estar na França. Inclusive, da França, é que o primeiro prédio gótico... Deixa eu voltar aqui no PDF, só para vocês verem. O primeiro prédio gótico vai ser este daqui. A primeira igreja, né? Eu não sei se dá para ver. Ó, vai ser a Abadia de Saint-Denis, em Paris. E a construção dela vai ser essa data aqui, 1140. Então, a França vai desenvolver esse estilo arquitetônico bem diferenciado, completamente o oposto da arte românica, vai ser cada vez se alcança a altura, ou tenta alcançar a altura, para perceber que não existe essa ilusão de espaço, né, entre céu e terra, principalmente para esses lugares, que ali se tinha um contato mais íntimo com o Criador. Então, a França vai desenvolver esse estilo arquitetônico e dali vai se pular com muita velocidade para a Alemanha e para a Inglaterra. Essas regiões, a gente não pode falar exatamente em países, né? Porque a questão de unificação do território, surgimento de um rei, um rei específico, isso ainda vai aí para uns tempos. Só para vocês terem ideia, a unificação da Alemanha foi feita no século XIX, a gente está falando aqui do século XII, tá? Mas os territórios que congregam essa religião, onde eu vou ter povos germânicos e povos anglo-saxões, esse estilo construtivo ele vai passar com muita velocidade para esses lugares. A Itália, ela vai ter sua arquitetura gótica? Vai, só que ela vai ter essa arquitetura gótica em um período mais distante. Por quê? Vamos pegar o mapa da Europa, tá? A Itália, ela vai estar muito mais próxima do Oriente, e aí vai ter muito mais comunicação com aquele Oriente e o meio, e o Oriente Médio ali também, onde tem grande influência do Império Bizantino, que com os outros países com o que está sendo feito. Deu para pegar esse ponto? Deu, professor. Tá. O que mais, gente? Wanderson, qual é a dúvida? Eu tenho algumas dúvidas sobre a arte românica. Manda. Eu não entendi muito bem algumas coisas. Eu não lembro o que era. Pode fazer uma revisão bem resumida sobre o conteúdo da arte românica? Da arte românica? É. Deixa eu ver por onde eu começo. Tá.
Quando a gente fala de arte românica, quando que ela vai começar a surgir? Quando o Império acaba. Quando o Império Romano ele acaba do Ocidente. Tá? Então, o que vai ser? Não é, a questão principal é que não é porque o Império Romano Ocidental acabou que a cultura que existia deu um corte de um dia para o outro. Tá? Mas essa cultura da tradição greco-romana veio lá da antiguidade e que foi sendo burilada, deixa eu ver se eu acho um termo melhor, foi sendo construída ao longo do tempo e que foi se tornada tradicional como uma cultura considerada daí, se não uma das a mais importante desse mundo ocidental antigo, ela vai sofrer mistura entre culturas de povos que invadiram o Império Romano. E aí a gente tem aquele embate principal entre bárbaros e civilizados. A cultura greco-romana vai ser considerada a cultura dos povos civilizados, pelo menos assim que eles veem, né, a visão de mundo dos próprios povos antigos. Os bárbaros, que são os povos invasores francos, godos, hispanos, mas não sei quem. Pense, vikings, hunos, tem uma galera aí que vive nos confins do império, mas não faz parte dele. Alguns até entram no império como mercenários, mas não são tratados como cidadãos romanos, cidadãos imperiais. No momento que o império acaba, a cultura não deixou de existir. Só que ela não vai existir da maneira como era. Ela vai se juntar a elementos desses povos bárbaros que destruíram o império. Tudo bem até aqui? Tá. Por quê? É dessa mistura que se começa a criar algo realmente novo ali dentro. Quando a gente pensa em termos de Idade Média, como essa arte se transforma. Nos primeiros 5 séculos da Idade Média, a gente não tem obras significativas, mas eu vou ter misturas. Se a gente pensar bem, a arte greco-romana ela era muito expansiva, ela era muito representativa, ela tinha muita personificação das coisas, inclusive dos deuses. Então, eu tenho alguém, uma estátua, uma escultura, que representa a justiça, que representa o amor, que representa a guerra, entende? Por que isso? E a gente tem que lembrar isso. A arte ela está ligada na representação simbólica da nossa visão de mundo. Tá? A mesma coisa vai acontecer nesse processo. Quando a gente olha para esses primeiros 5 séculos, eu não tenho essa representação, essa personificação das coisas tão grandes, mas eu tenho o desenvolvimento de padrões, de uma arte muito mais voltada para a abstração do que para a figuração. Vocês se lembram o que é arte figurativa e arte abstrata? Esses conceitos são claros na cabeça de vocês?
Sim, eu posso continuar falando então. Arte abstrata é uma arte que não tem, tipo, não tem sentido. Não dá pra ver alguma coisa, tipo, abstrata, né? Tipo, que eu não tenho certeza se é isso que eu tô falando. Tá certo. Pode continuar. Arte figurativa, tipo, tem algumas figuras, tipo, como figuras geométricas. Acho que é isso. Figuras geométricas, outras coisas. Então, vamos reforçar isso aqui, tá? Porque a arte figurativa, ela vai representar o mundo real. Vão ser formas reconhecíveis. Por exemplo, se alguém fizer o seu desenho, é uma arte figurativa, porque ela está representando você. Ah, tá, entendi. Tá? Se alguém desenha uma árvore, você reconhece que é uma árvore. Então, isso é figurativo. O figurativo, ele tenta representar a natureza, o mundo ao seu redor e as pessoas. Tá? A arte abstrata, não. Ela vai se construir, não é porque ela não tem sentido, mas a maneira de construção dela, ela não tenta representar essa natureza. Ela vai, em alguns momentos, se ligar muito mais à representação matemática e geométrica do que à representação de pessoas. Essa vai ser a diferença. Agora, assim, não fala que a arte abstrata não tem sentido, não. Porque, olha só, se a gente for pegar um movimento surrealista, o movimento surrealista, ele é majoritariamente figurativo. Tem representação de coisas e objetos que a gente reconhece como coisas e objetos do nosso mundo real. Porém, o sistema de ordenação é completamente louco, porque ele, pra gente, é figurativo, mas às vezes não tem sentido, porque ele está falando sobre situações oníricas, sobre situações ligadas ao sonho, sobre situações em que se tenta romper a barreira do consciente para tentar atingir um inconsciente mais profundo, graças aos escritos de Freud, que influenciou bastante o movimento surrealista. Aliás, ele foi a principal influência aí. Então, tenta refinar um pouco mais esses conceitos, tá? O que acontece nesses primeiros 5 séculos de arte, olha só, de arte românica? Os padrões artísticos trazidos por esses povos bárbaros para acrescer essa cultura greco-romana que já existia, estava muito ligada a objetos leves, portáteis e com padrões geométricos ou não, mas com trançados, com bordas. Por quê? Eram povos nômades. Eles viviam de cidade em cidade. Vários povos guerreiros, vários povos contratados, inclusive, para defender as fronteiras do império. Então, não tinha como eu produzir uma arte para estes povos bárbaros que fosse pesado, que fosse uma estátua. Eles não iam carregar essa estátua a 500 quilômetros a cavalo. Então, esse desenvolvimento, essa mistura, vai misturar. Essa mistura vai juntar as formas Natália, de representação. pode vir aqui rapidinho? As formas Desculpa. de representação que vinham do Império para estes elementos que fazia parte da arte bárbara. Então, se eu não tenho desenvolvimento de estátuas, de desenhos, de arquitetura específica nesses primeiros 5 séculos, eu vou ter o desenvolvimento de objetos decorativos, de ourivesaria. Então, eu tenho joias específicas sendo produzidas com estes padrões e que vai ser usado. Tá? Eu tenho a representação aí de desenhos. Tá? Desenhos em que se fala, por exemplo,
de imagens e de temas bíblicos, mas cujas páginas são decoradas com padrões abstratos. A partir daí, até para a gente encerrar aqui, tá? O desenvolvimento, o Império Carolíngio teve uma importância muito grande nesse desenvolvimento, porque Carlos Magno ele vai se interessar católico, apoiador da igreja e muito apoiado pela igreja. Ele vai desenvolver na cidade de Aachen, que é a principal, que é a capital do Império Carolíngio, verdadeiras oficinas para se trabalhar essa arte. Só que vai ser uma arte de pequeno porte. Vai ser dentro de iluminuras, vai ser dentro de textos sagrados, dentro de desenhos. E a partir disso, depois que morre Carlos Magno, o Império Carolíngio não termina aí, pelo menos isso, essa arte ela vai migrar, essas oficinas elas vão migrar para as oficinas ligadas aos mosteiros. E daí vai vir a importância da construção arquitetônica das igrejas, porque a igreja vai ser a única entidade firme na Europa e que vai financiar esses prédios, esses artistas, essas construções. Para a construção dos seus templos, o que a igreja vai fazer? Precisa congregar seus fiéis ali dentro e os seus construtores vão se voltar a elementos arquitetônicos antigos, greco-romanos, para conseguir fazer novos prédios que representem a realidade dos seus tempos. Eu acho que não deu ainda para fazer aquele resumão que você queria, mas pelo menos essa lógica aí deu para pegar? Tá. Sim. Gente, vocês têm 1 minuto para ir para a próxima aula. Por favor, abram os microfones na próxima aula. É muito legal quando tem uma interação assim. E a gente vai desenvolvendo as coisas de uma maneira muito mais orgânica. Pelo menos para mim funciona dessa maneira. Ok? Eu espero ter ajudado com essa revisão. Façam a prova com tranquilidade. Tá? Tá tranquilo, vocês sabem, vocês fizeram os exercícios, a gente discutiu bastante. É isso. Beijos, até a próxima semana e bom final de semana para todos. Tá bom? Tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, gente. Bom final de semana. Cara também.